Você sabia que a Primeira Guerra Mundial poderia ter sido evitada várias vezes e que por décadas os países sabiam que algo grande estava vindo, mas ninguém fez nada para impedir? No começo do século XX, a Europa parecia o centro do mundo, rica, poderosa, estável. Mas essa estabilidade era sua aparência. Por trás disso, existia uma disputa silenciosa entre as maiores potências. Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e Áustria-Hungria. Todos queriam a mesma coisa: mais poder, mais território, mais influência. Isso criou um clima de competição constante. Mas havia algo ainda mais perigoso crescendo: o nacionalismo. Cada país acreditava ser superior. Cada povo achava que merecia mais. E em regiões como os Balcãs, isso era praticamente uma bomba-relógio. Grupos diferentes, culturas diferentes, todos disputando o mesmo espaço. E qualquer conflito ali poderia envolver várias nações ao mesmo tempo. Mas isso ainda não era o pior. O verdadeiro problema estava nos bastidores. Os países começaram a formar alianças militares. A ideia parecia simples: se alguém me atacar, meus aliados entram na guerra comigo. Mas pensa nisso por um segundo. E se um conflito pequeno começasse? Quantos países seriam arrastados junto? Era um sistema perigoso, e ninguém sabia exatamente como ele reagiria. Mesmo assim, continuaram fortalecendo essas alianças. Ao mesmo tempo, outro movimento crescia sem controle: a corrida armamentista. Países começaram a produzir armas em escala nunca vista. Exércitos maiores, armas mais modernas, planos de guerra sendo criados, antes mesmo da guerra existir. Era como se todos estivessem se preparando para algo inevitável, mas ninguém queria dar o primeiro passo. E então surge a pergunta: se todos sabiam que a situação era perigosa, por que ninguém parou? A resposta é simples: orgulho. Nenhum país queria parecer fraco. Nenhum líder queria recuar. E isso transformou a Europa em um verdadeiro campo minado. Tudo estava pronto: tensão, armas, alianças, rivalidades. Só faltava uma coisa: um único evento, algo aparentemente pequeno, mas capaz de ativar tudo isso de uma vez. E quando esse momento chegasse, não haveria mais como voltar atrás. Isso aqui não era para virar uma guerra mundial, mas saiu completamente do controle. Depois do assassinato do arquiduque, a Europa começou a reagir. Mas não foi um país só. Foram vários ao mesmo tempo. A Áustria e Hungria declarou guerra à Sérvia, e isso ativou alianças militares. A Rússia entrou para defender a Sérvia, e a Alemanha respondeu imediatamente. A Alemanha declarou guerra à Rússia, e também à França. E aí veio o plano mais arriscado: invadir a França passando pela Bélgica. O problema? A Bélgica era neutra e protegida pelo Reino Unido. Quando a Alemanha invadiu, o Reino Unido entrou na guerra. Em poucos dias, toda a Europa estava em conflito. Milhões de soldados começaram a se mover, como nunca antes na história. E todos achavam que seria rápido, uma guerra de poucas semanas. Mas o que veio depois transformou essa guerra em um pesadelo. No próximo episódio, você vai ver como o mundo ficou preso nas trincheiras. Eles avançaram e pararam, e ficaram presos ali. O plano da Alemanha falhou, e a guerra virou outra coisa. Não era mais avanço rápido, era sobrevivência. Os soldados cavaram trincheiras, de um lado e do outro. Lama frio, fome e morte constante. E surgiram armas nunca vistas, como gás venenoso. Avançar significava correr direto para a morte. Ninguém conseguia vencer, e ninguém recuava. Dias viraram meses, meses viraram anos. Milhares morriam por metros de terra. Era uma guerra de desgaste, sem fim à vista. A guerra rápida não existia mais. E então, uma batalha mudaria tudo. Verdun estava chegando. E no próximo episódio você vai conferir o que foi essa batalha. Eles não queriam vencer, queriam destruir o inimigo. Depois de meses travados nas trincheiras, a guerra precisava mudar. E a Alemanha teve uma ideia: não conquistar, mas esgotar. O plano era simples: atacar um ponto vital da França, Verdun, forçar os franceses a lutar, até morrer,
Em 1916, começou um dos maiores bombardeios da história. O céu desapareceu e o chão virou fogo, mas a França não recuou. Eles decidiram lutar até o fim. Verdun virou um inferno. Lama, sangue e morte sem parar. Cada metro custava milhares de vidas. E quase nada mudava. Dias viraram meses. E os soldados estavam no limite. Mais de 700 mil mortos. Por uma única batalha. No final, ninguém venceu de verdade. Mas Verdun provou uma coisa. Essa guerra ia consumir tudo e todos. No próximo episódio. Uma nova batalha, ainda mais mortal. O Somme. Em um único dia, mais de 50 mil homens caíram. Depois de meses de carnificina em Verdun, os aliados decidiram reagir. Eles tinham um plano, mas não seria rápido nem fácil. A ofensiva começou com um bombardeio gigantesco. Dias inteiros de explosões. Os comandantes acreditavam que nada sobreviveria do outro lado. Mas quando os soldados avançaram, as metralhadoras alemãs estavam esperando. Só no primeiro dia, o exército britânico sofreu perdas gigantescas. E mesmo assim, quase nenhum território foi conquistado. Foi ali que algo novo apareceu. Máquinas de guerra nunca vistas antes. Eles atravessavam trincheiras, mas ainda eram lentos e falhos. A batalha continuou por meses, custando mais de 1 milhão de vidas. E no final, quase nada havia mudado. Então veio a pergunta: como vencer uma guerra que ninguém consegue avançar? No próximo episódio, uma nova estratégia vai tentar quebrar esse impasse. De uma vez por todas, o Somme acabou, mas a guerra estava só começando a piorar. Depois de meses de combate, o resultado foi quase nada. Mais de 1 milhão de mortos, por apenas alguns quilômetros. E foi aí que algo começou a quebrar. O exército alemão estava exausto. Oficiais experientes mortos. Linhas cada vez mais frágeis. Então eles fizeram algo inesperado. Recuaram para uma nova linha de defesa. A linha Hindenburg. Mas a guerra também estava mudando. Novas armas. Novas táticas. Mais destruição. E enquanto isso, países inteiros começavam a sentir o peso da guerra, principalmente a Inglaterra, marcada por perdas irreversíveis. E mesmo assim, a guerra continuava, sem vencedores, só desgaste. Mas fora da Europa, alguém estava observando tudo. Um país forte, rico e ainda fora da guerra. Mas isso estava prestes a mudar, porque quando os Estados Unidos entram, a guerra nunca mais é a mesma. No próximo episódio, o equilíbrio da guerra vai mudar. E o fim finalmente começa a aparecer. O mundo achava que o pior já tinha passado. Mas 1917 mudou tudo. A Alemanha recuou, mas não estava derrotada. Agora estava protegida por uma linha quase impossível de quebrar. Os aliados tentaram atacar e falharam de novo. Milhares morreram sem mudar praticamente nada. E então algo ainda mais perigoso começou. Os próprios soldados começaram a desistir. Motins surgiram. Houve recusa em atacar. Um exército estava à beira do colapso. Mas enquanto a Europa se quebrava, do outro lado do oceano, algo crescia. Os Estados Unidos estavam se preparando. Em 1917, eles entram oficialmente na guerra. Milhões de soldados, dinheiro e indústria. Não foi imediato, mas mudou tudo. Pela primeira vez, os aliados tinham vantagem real. E a guerra ficou ainda mais brutal. Tanques, gases e bombardeios constantes. Impérios começavam a ruir. Economias colapsavam. Populações estavam desesperadas. 1917 não acabou a guerra, mas decidiu quem iria vencer. No próximo episódio, a guerra entra na sua fase final. E o colapso começa de verdade. Depois de 4 anos de massacre, milhares de mortos, o fim ainda parecia impossível. Em 1918, tudo começou a mudar. Os aliados lançaram a maior ofensiva da guerra. Tanques e artilharia. Milhares de soldados avançando. Pela primeira vez, a linha alemã começou a ceder. Era o começo do fim. Cidade após cidade. A Alemanha recuava, mas cada metro conquistado custava milhares de vidas. Corpos, lama, crateras, destruição total.
A guerra saiu das trincheiras e explodiu dentro da própria Alemanha. Fome, protestos, caos político. O Kaiser perde o controle. O Império começa a ruir. Chegou o momento 11 de novembro de 1918 às 11 horas. As armas se calaram. A Primeira Guerra finalmente acabava, mas a paz ainda estava longe. Centenas de milhares de corpos, impérios destruídos, uma geração inteira perdida. Meses depois, os vencedores se reuniram na França para decidir o futuro do mundo. O que parecia paz mudaria a história para sempre. Em 1919 nascia o Tratado de Versalhes. A Alemanha foi responsabilizada pela guerra, perdeu territórios, foi desarmada e condenada a pagar reparações gigantescas. A guerra terminava ali, entre assinaturas, ruínas e cicatrizes que nunca desapareceriam. De 1914 a 1919, o fim da Primeira Guerra. Se você quiser acompanhar a história inteira da Segunda Guerra Mundial, clique no link da descrição.